Oi, Rosa. Rapaz, você já me achou. Vamos ver se esse não cai. Eu troquei o computador agora. Rapaz, e Mantieco, vamos esperar só um pouquinho, que o pastor está divulgando o link para mim, também a Rosinha, que eu troquei o computador para ver se agora dá certo, né? Se não, misericórdia. A paz, irmã Hilda, Priscila, irmã Jussara, irmã Val. A paz, pastora Dilson. A paz, Dani. Troquei de computador, acho que agora vai. Só esperar 2 minutinhos, tá bem? Só para os irmãos se encontrarem. Aí, para evitar problemas, a gente vai direto para a palavra, né? Ver se a palavra sai. Pai Senhor, Diácono Hélio, irmã Fabiana, irmã Ivani. Vamos na força do Senhor. Os remanescentes de Israel. Os 300 de Gideão, fervorosos. Aleluia. Paz do Senhor, pastor Emerson, pastora Vera. Estamos nós aí. Bom, amém? Bom, então vamos começar. Olha, eu troquei de computador, então eu acredito que vai dar tudo certo. E até um milagre estar funcionando porque o cabo de rede não estava conectado. Nem sei como é que a gente está se vendo se falando. Mas amém. Acho que agora o Senhor teve a misericórdia dele aqui. A paz, Senhor, irmã Eunice. Paz, Joyce. Ô, glória. Bom, meus amados irmãos, para quem veio acompanhando as últimas semanas, nós estamos trabalhando o tema paz na família. E estamos na parte 4. Então, se por acaso você perdeu a parte 1, a 2 e a 3, elas já foram postadas tanto no canal da igreja quanto estão aqui no meu canal, tá bem? Fiquem à vontade para assistir. Se alguém quiser me mandar algum comentário, alguma dúvida a respeito, fique à vontade, porque o Senhor está fazendo planos para essa mensagem. Tá difícil, né, dela acontecer, dela ser transmitida, mas Deus sabe o porquê. Porque toda vez que eu venho aqui transmitir para vocês e não dá certo, para tentar de novo na próxima semana, o que eu faço? Eu vou lá ler o esboço de novo. E toda vez que eu leio o esboço de novo, Deus dá mais coisa. Então, para vocês terem ideia, teve a parte 1, a parte 2, que já era um esboço enorme, e agora só a parte 4, ela sozinha tá com 17 páginas, para os irmãos terem ideia. E o Senhor, ele tem um propósito para mim, que ele vem tocando mais até no coração do meu esposo do que no meu, né? Ele fica me cutucando sempre, rotineiramente, quando surge a oportunidade, ele fala: você precisa escrever livros, escreve um livro, começa, né? E essa pregação tá virando um livro, era uma pregação que virou um estudo,
e pelo que parece vai virar um livro. Então eu não vou reclamar, né, por todas as nossas idas e vindas, não, e vou entender que se eu pegar o esboço e escrever tudo que a gente conversou aqui, que o senhor foi dando, né, e não vai terminar hoje, aí a semana que vem eu vou lá sentar e vou ler, e eu sei que Deus vai mandar mais coisa, vai virar um livro, só nas nossas tentativas aqui. Então, você que é perseverante, que está lutando aí comigo, para a gente conseguir receber essa palavra, está participando, amém? Tá construindo comigo essa obra que o Senhor tem na minha vida aí, eu não sei para quando, né? Ele que sabe, amém? Mas vai orando, tá bom? Então, já são 8h37, deixa eu parar, né? Como diz o Enzo, parar de enrolação. Tadinho, eu acho que ele é criança, então ele não pode fazer coisa ao vivo no YouTube, não. Depois a gente vai gravar um vídeo separado, né? E colocar, aí eu acho que não teremos problemas, tá bom, irmãos? E pelo visto, o IP desse computador tá amigo do YouTube. Vamos lá. O versículo tema, todo mundo se lembra, é João 14:27. Que Jesus, no sermão consolador, antes de subir aos céus, antes da sua morte, né, de toda a sua missão ser cumprida, ele disse exatamente isso para os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Então, nós já conversamos sobre a nossa paz com Deus e conosco, e agora estamos trabalhando dentro da nossa família. E como entre Jesus e nós entendemos que foi firmado um tratado de paz através do Evangelho e através da mensagem que ele traz para cada um de nós estamos entendendo agora quais são os pontos necessários para que um tratado de paz seja firmado dentro da nossa família, para que dentro da nossa casa, essa paz que o Senhor Jesus nos deu possa estar em todos os momentos, nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristezas, nos momentos mais fáceis e até nas crises, nos momentos mais difíceis. Então, nós começamos a entender situações na família que parecem simples, mas que se nós não dermos atenção, elas podem acabar gerando grandes conflitos, simplesmente porque não foram conversadas, porque não foram combinadas, porque não foram analisadas segundo aquilo que a palavra de Deus nos prescreve. E aí nós acabamos vivendo situações difíceis e complicadas, e como já vimos, a paz vai embora. Infelizmente, muitas famílias acabam não somente em divórcio, né, que a gente está falando de marido e mulher, mas acabam divididas, porque quantos casos você não conhece de famílias que o pai não fala com o filho, que um primo não fala com o outro, e tantas coisas que nós temos visto que podem ser evitadas à luz da palavra de Deus, amém? E eu lembro que na última vez que nós conversamos, nós havíamos falado sobre as cláusulas que comporiam o nosso tratado de paz familiar. E nós paramos numa cláusula simples, que faz a seguinte questão aqui: quem vai estudar o que, como e onde? Parece que é simples, né? Talvez para as pessoas que já estão com uma certa maturidade na vida, que já passaram por essa fase de estudos, já estão colhendo os frutos da sua profissão, talvez isso não seja uma preocupação. Mas, por exemplo, uma família que está iniciando, esse é um ponto muito importante a ser avaliado. Por quê? Porque quem vai estudar e quem não vai estudar depende também de condições financeiras, depende de localização, depende do trabalho, depende do que você quer fazer, quanto tempo que aquilo vai demandar e vai exigir de você, tanto no sair de casa para participar de um curso, quanto o que vai te demandar depois, porque você vai ter trabalhos, você vai ter coisas que você precisa entregar. Então, parece que é simples, mas pode trazer uma grande confusão. Por exemplo, se dentro da família vai ter o marido e vai ter a mulher, e digamos que os dois querem fazer faculdade, mas naquele momento tem dinheiro só para um. Concorda que vai precisar haver uma conversa, que vai precisar haver um entendimento para decidir quem vai ser esse um que vai fazer primeiro?
né? Então, parece simples, mas não é. Tudo isso tem que ser conversado, tem que ser analisado para evitar o quê? Que os conflitos apareçam. Por exemplo, o trabalho. Nós temos famílias de diversas maneiras. Nós temos famílias que só o marido trabalha e a esposa não trabalha, e nós temos famílias que os dois trabalham, né? E isso é acordado o quê? Em família. Nem uma coisa e nem a outra é certa ou errada. Agora eu trabalho, quantos dias por semana eu trabalho, aonde eu trabalho, o que que é razoável, né? O que que nós vamos entender que é razoável para cada um de nós, até onde nós vamos disponibilizar do nosso tempo e da nossa vida para o trabalho. Porque se o trabalho começa a ocupar um espaço muito grande na vida da pessoa, por mais que ele seja importante, porque sem o trabalho não existe renda, não existe uma saúde financeira, e aí vem muitos outros problemas, mas é importante que se defina quanto tempo que vai se dispor para isso, certo? E isso deve ser um acordo familiar, né? Parece que não, mas até eu posso usar um exemplo pessoal. Por exemplo, os irmãos sabem que nós trabalhamos hoje com comércio. Então, às vezes, meu esposo tá lá, ele tem um determinado horário que é o regulamentar, que ele ficaria em loja trabalhando. Só que às vezes, dependendo de como foi o dia, ele precisa ficar um pouco mais. O que que ele faz? Manda uma mensagem para mim, me liga, olha, hoje vou precisar ficar um pouco mais, tal, né? E a gente vai tentando o quê? Administrar para que esse um pouco mais não seja o tempo inteiro, né? E aí, por mais que exista aquela incumbência da proteção da família, que é mandamento do Senhor, principalmente para os homens, nós precisamos ser ponderados, porque nada, né, além de Deus, pode tomar todo o espaço que nós deveríamos dar para a nossa família. Então, sobre isso também é muito importante conversar, né? Porque senão você pode casar e ter uma surpresa, né? Por exemplo, meu esposo, a gente tem que falar do que a gente já viveu. Quando a gente foi casar, ele deixou aberto, você vai querer trabalhar ou não. Como eu já estava acostumada a trabalhar desde os 14 anos, faz tempo, né? Eu decidi que eu gostaria de continuar trabalhando como sempre trabalhei. Mas se eu não quisesse, também era uma opção. Mas nem sempre isso é uma opção, né? Então, nós precisamos avaliar com calma, com carinho e com consideração para que evitemos os conflitos. Uma outra questão muito importante: vamos ter filhos ou não? Se vamos ter filhos, quantos serão? Né? Fora a mão de Deus, né? Que às vezes a gente pensa que a gente vai ter um e às vezes a gente não tem nenhum, ou às vezes a gente pensa que vai ter um e Deus manda gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Eu já vi números exorbitantes de bebezinhos que Deus mandou, não foi nenhum tipo de tratamento que fez vir ao mundo, né? Mas fora a mão soberana de Deus, é importante existir esse tipo de diálogo, por quê? Porque esse tipo de situação envolve o quê? Frustrações. Se o casal não estiver alinhado com isso, de repente a mulher não quer ter filho de jeito nenhum, e é o sonho daquele homem ter um filho. Como é que fica isso, né? É preciso conversar isso antes de casar, para decidir qual é o rumo que vai ser tomado de uma forma que fique bom para os dois, né? Até onde vai o nosso amor dentro dessas decisões e entender se deve até mesmo continuar ou encerrar um relacionamento, porque tem situações que são tão pontuais para uma pessoa que ela não consegue abrir mão. Só que quando é que a gente vai ver isso? A gente tem que ver isso que antes, né, de ir lá diante do pastor e diante da igreja e receber a benção do Senhor. Mas se por acaso, né, você se encontra em alguma dessas situações e não conversou antes, corre e resolve agora, porque é para isso que nós estamos conversando, para cuidar da nossa família, amém? Para cuidar da nossa igreja. Por exemplo, um outro ponto hoje fundamental, que é extremamente atual e acontece o tempo inteiro, é o uso da internet. Quando a gente fala do uso da internet, é claro, existe o uso da internet para trabalho, né? Digo o uso da internet nos momentos de lazer, ou as opções de redes sociais que nós temos hoje, que são tantas. Como que nós vamos
decidir sobre isso? Conversando. Será que, vamos dar o exemplo do Facebook, será que a esposa vai ter um Facebook, o esposo vai ter outro? Será que vai ter um Facebook do casal? Será que não vai ter Facebook? Porque também é uma opção. Por exemplo, aqui em casa nós decidimos que, por enquanto, não seria interessante nós termos Facebook, Instagram e todas as outras redes sociais por demandas familiares que a gente não consegue dar conta, né? Então, o nosso tempo já é extremamente restrito e as redes sociais abririam e exigiriam um tempo que no momento nós não podemos dispor. Né? Agora, significa que é bom ou que é ruim? Depende, mas precisa que ser dialogado, precisa ser conversado, justamente para evitar tantas e tantas coisas, porque se trouxer controvérsia para a família, se trouxer dissensão, automaticamente vai trazer insegurança, vai trazer ciúmes, vai trazer preocupações desnecessárias. E não adianta você estar bem, você estar feliz com uma situação, se o seu cônjuge não está, porque vocês são uma só carne. Então, se um não está bem, automaticamente vai refletir no outro e vai refletir no todo familiar. E esse não é o propósito. Indo para a Bíblia, né? 1 Coríntios 6, 12 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Isso é um ponto fundamental. Então, é permitido que eu use as redes sociais, tá tudo bem, nós conversamos, sim. Agora, como vai ser esse uso? Eu não posso permitir que isso domine a minha vida, eu não posso permitir que isso tire o lugar da minha família, tire o tempo que eu posso disponibilizar para minha família, tire a atenção que eu tenho que dar para o meu filho. Por exemplo, você está aqui, de repente, no seu celular, falando com alguém, não é resolvendo um problema, não é resolvendo uma situação, porque a gente precisa, né? Alguma coisinha, compartilhando um vídeo, alguma coisa. Seu filho chega para falar com você, seu esposo, sua esposa, você não pode falar com ele assim, ó. Se você falar com ele assim, você está demonstrando para ele o quê? Que você não está dando atenção, não está se importando. Se for uma coisa séria, importante, de trabalho, você faz o quê? Pede licença, fala só um minutinho que eu estou resolvendo uma situação aqui, eu já falo com você, né? É melhor você pedir um momento do que você falar com a pessoa assim. Porque para quem está ali do lado, não é legal. Aí daqui um tempo, né? Por exemplo, nosso filho é criança, tem 9 anos, mas eu sei que cada um que tá aí tem uma idade diferente, né? Aí daqui a pouco o Enzo, por exemplo, se eu fico falando com ele só assim, daqui um pouco ele vai estar adolescente, vai estar conversando com os amigos dele, eu vou falar com ele, ele vai falar comigo só assim também. E eu não vou achar bom, eu não vou gostar. Né? Então é tudo uma questão da gente entender que a gente pode ter tudo, mas aquilo não pode nos dominar e não pode exercer um grau de importância diferente do que a nossa família. A nossa família sempre tem que vir em primeiro lugar. E um outro ponto de atenção, Provérbios 14, 12, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Quando nós nos expomos na internet, a uma rede mundial, nós estamos expostos a diversas situações. E nós temos um sério problema de confiarmos muito em nós mesmos, de acharmos que tudo bem, isso não tem problema. Ah, se eu tiver essa conversa, não tem problema. Se eu participar desse grupo, se eu ver esse vídeo que me mandaram, se eu assistir esse tipo de programação, não tem problema, não vai acontecer nada. E você faz certas coisas ou participa de certas coisas na melhor das intenções, porque você entende que você é um servo de Deus e que a palavra de Deus está no seu coração e que não corre o risco de que você não faça nada errado ou que você cometa nenhum tipo de pecado. E é aí que é a raiz do problema, porque a palavra é clara, tem coisa que para o homem parece direito, mas no fim é um caminho que de morte.
E a palavra do Senhor ainda fala, em Jeremias 17:5, sabe o que que diz? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. Esse versículo não está falando de você confiar nas outras pessoas, está falando de você confiar em você mesmo. Se você confiar demais em você mesmo, esquecer da sua natureza pecaminosa, se você esquecer da sua fragilidade como homem, como carne, que precisa o tempo inteiro ser controlado por Deus, que precisa temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, que precisa vigiar e orar, não só orar, também vigiar antes de orar. Se você não tomar certos cuidados, você acaba se colocando em situações que muitas vezes depois não tem como você sair. Simplesmente porque você confiou demais em você mesmo. Confiou demais, não, eu posso ir até a beira do penhasco, colocar o pé ali que eu não vou escorregar, que eu não vou cair. E aí, quando você vai ver, você já caiu. E aí, não é que é tarde demais, mas aí é complicado demais. Um outro ponto aqui, que seria importante nós conversarmos, é sobre a presença e a disponibilidade para a família. Aí nós já falamos um pouco de redes sociais, mas não é só isso. Quanto tempo eu fico dentro da minha casa ou quanto tempo eu fico fora da minha casa? Será que eu fico fora da minha casa sem estar com a minha família? Sem estar com os meus filhos, com o meu cônjuge, porque realmente é necessário, porque eu estou fazendo atividades úteis, ou porque eu estou por aí jogando conversa fora, né? Falando da vida do vizinho, falando da vida dos outros, e a minha casa vira pensão, porque aí eu vou na minha casa só para dormir, só para comer, e eu nunca tô lá. Então, isso também é fundamental e é de grande importância, né? Isso serve para nós observarmos, porque se você não dá a atenção para sua família, se você não se comunica com a sua família, se você não está para sua família, quem é que vai estar? A sua família vai estar simplesmente na mão de Deus, a sua família está na mão de Deus o tempo todo. Só que a sua família também precisa de você, né? Vamos usar exemplos simples do dia a dia. Quantas, às vezes, né? Vamos falar das mulheres, por que não? Né? Quantas mulheres saem lá no portão e aí fica e conversa com um, e conversa com outro, e conversa com um, e conversa com outro, né? E tá lá dentro de casa o filho, tá lá dentro de casa o marido, e assim, tudo bem que vocês estão aí, mas a conversa da vizinha tá mais interessante, a conversa sobre a vida do outro, e aí, às vezes, irmãos, acontece as surpresas dentro de casa, né? Ou aquele homem que ele sai do trabalho, ou ele tá indo para o trabalho, e talvez ele possa ir para o trabalho um pouco mais tarde, mas ele sai mais cedo, porque ele tem que conversar com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem. Talvez ele pudesse tomar um café com a família dele, mas ele prefere tomar um café na padaria. Tudo isso vai o quê? Vai minando a proximidade, vai minando a comunhão. Aí, de repente, vocês olham um para o outro em determinado momento, e aí parece dois estranhos, parece pessoas que simplesmente moram no mesmo lugar, mas que não têm intimidade, não se conhecem, não têm proximidade, não compartilham a vida, né? Apesar de muitas vezes compartilharem as refeições, ou compartilharem as finanças, as contas para pagar, que não faltam, mas não tem o compartilhar de vida, não tem aquele momento que a pessoa se encontra com a outra e fala assim: oi, tudo bem? Como foi o seu dia? Como você está? Você está precisando de alguma coisa, não no sentido de, você precisa de um remédio, você precisa de uma comida fulana de tal, não. É a proximidade mesmo, é estar perto do coração, é estar perto do peito. E aí, se a gente não vigia, a gente acaba uma hora que você não olha para sua família, aí de repente você vê seu filho tá desviado, você toma um susto. Ou você descobre que seu filho tá nas drogas e você toma um susto, porque, nossa, mas como assim? Isso tá acontecendo com meu filho? Como que o meu filho chegou nessa situação, né?
Aí, onde é que estava você que não percebeu? Não, não, não estamos dizendo, irmãos, vamos ser sensatos, que é uma regra, né? Que todo mundo que o filho se desviou ou que caiu nas drogas ou entrou em uma situação terrível, que a culpa é do pai, é da mãe que não deu atenção. Claro que não, né? Mas nós precisamos o quê? Examinarmos a nós mesmos e entendermos, à luz da palavra de Deus, onde nós estamos falhando e onde nós precisamos melhorar. Porque hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Porque todos os dias eu tenho que ficar mais parecida com Jesus. Amém? E a palavra do Senhor fala, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. O que o Senhor está falando aqui? Você crê em mim? A fé sem obras, ela é morta, porque quem crê no Senhor Jesus, crê na sua palavra. E se crê na sua palavra, não é somente um ouvinte, mas é um praticante da palavra do Senhor. Não conhece a palavra do Senhor ou não observa a palavra do Senhor por simples admiração, porque acha que é uma palavra bonita, que é uma palavra convincente, que é uma palavra de vida. Não é um simples espectador da palavra do Senhor, mas é o que? É um praticante da palavra do Senhor. E ela é clara. Você primeiro tem que cuidar o quê? Dos seus. Você primeiro tem que cuidar da sua família. Senão você vai ser, não é que você vai ser infiel. A Bíblia está falando que você vai ser pior do que o infiel. Então, nós precisamos entender e fazer tudo de maneira organizada. Quem vem em primeiro lugar? Deus. Quem vem em segundo lugar? A nossa família. E aí, 1 Timóteo 3,5, por exemplo, você pode me perguntar, e a igreja, onde fica? A Bíblia também responde. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha a pergunta que a Bíblia nos faz. Elas nos mostram o quê? Em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está a família, em terceiro lugar está a igreja. E aí, o que isso está querendo dizer? Que a gente tem que fazer a obra de Deus de qualquer jeito, que enquanto até a última demanda da nossa família não tiver atendida, a gente não pode fazer nada para o Senhor, não. Só que, na verdade, nós não podemos, por exemplo, excluir os cuidados da nossa família para nos dedicarmos totalmente à obra do Senhor. Nós precisamos o quê? Ter cuidado. Nós precisamos ser sensíveis, né? Essa palavra, ela é muito importante para nós que somos obreiros, para nós que somos pastores, presbíteros, que naturalmente nós temos uma demanda maior, é a obra, é o chamado que o Senhor tem para nós. Então, por exemplo, é preciso haver o quê? Uma comunicação entre a família, é preciso haver combinados, né? Então, usando o nosso caso de exemplo, porque eu só posso falar de mim, não posso falar de outra pessoa, né? Mas, por exemplo, a gente faz reuniões com os irmãos, faz reuniões com os pastores, dá atendimento, tudo isso que precisa ser combinado de uma forma que não aflija a nossa família, né? Então, tem até um ponto que nós devemos ir e que nós podemos ir para que tudo seja feito com ordem e decência e seja agradável a Deus. Porque se nós não cuidarmos bem da nossa própria casa, essa é a ordem. Porque irá querer o Senhor receber aquilo que nós queremos ofertar na casa dele. Porque nós estaríamos indo contra aquilo que a própria palavra nos ensina. E aí, vamos lá. Continuando. Uma outra coisa importante no meio da família é o quê? Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos viver em união. Nós conhecemos muito bem o Salmo 133, que fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, o que é esse compartilhar? Ah, eu recebi um vídeo legal, vou mandar.
Ah, eu tirei uma foto muito bonita aqui nesse lugar que eu tô, vou mandar. Claro, também é compartilhar, né? Tem até o nome, compartilhar, né? Eu assisti uma pregação sobre a família, Deus falou comigo, eu vou compartilhar com meu irmão, vou compartilhar com meu amigo, é compartilhar, né? Mas o que seria esse compartilhar dentro da família? Compartilhar momentos. No dia mal, se você chega perto dos seus, da sua família, e você compartilha que você não está bem, você está abrindo a porta para você receber apoio. Talvez você está vivendo no seu trabalho, nos seus estudos, em alguma coisa que você faz sozinho, né, fora da sua família, ou até no ambiente, né, que o teu familiar está, mas é você que está enfrentando a situação, e se você não chega e não compartilha, você não vai receber o apoio. E aquela tempestade que está do lado de fora, ela vai ficando cada vez maior, e o risco é que ela entre dentro do seu coração, dentro da sua vida e tire a sua paz. E aí você vai ser alguém dentro da sua casa, dentro da sua família, que não está bem, que não está em paz, mas que não buscou o auxílio, não buscou a ajuda daqueles que estão ao seu redor. Então, essa ajuda pode não acontecer, porque nem sempre o outro vai perceber, talvez até perceba que tem alguma coisa errada, mas se você não falar, não vai saber o que é. E aí, uma coisa que poderia ser mais simples, que poderia ser resolvida rapidamente, às vezes acaba causando outros problemas, porque a comunicação não acontece, você não fica bem, quem não está bem está irritado, e quem não está bem tá sem paciência, e aí automaticamente o dia a dia da família vai trazer outros conflitos. Tá? Então, quando nós não estamos bem, nós temos que nos permitir cuidar. Não é vergonhoso você passar por um momento de dificuldade, não é vergonhoso você errar, não é vergonhoso você falhar, você fracassar, não é vergonhoso. Você pode se abrir. Se você não puder falar com a sua família, você vai poder falar com quem? Né? É claro que, em ressalva, já falamos sobre nós buscarmos em Deus todas as coisas. Agora a gente está mesmo na parte da família, né? Deus não esqueci, não. E aí tem um outro porém. Às vezes a pessoa, ela só compartilha com a família quando ela tá mal. Não sei se isso já aconteceu com alguém aí, ou se só aconteceu comigo. Mas às vezes tem pessoa da sua família que você só tem notícia daquela pessoa, que você só sabe da existência dela quando tá acontecendo alguma coisa muito ruim. Que aí ela precisa falar, ela precisa conversar, aí, né, as outras pessoas da família existem. Então, nós precisamos também compartilhar os dias bons, nós precisamos ser agradecidos. Você também tem que voltar para agradecer. Lembra dos 10 leprosos, que só um voltou para agradecer, né? Pastor já é acostumado, né? Depois de Jesus, é vida de pastor, mas acontece na família o tempo inteiro, né? Você vai lá, você pede oração, porque a pessoa está muito doente, por exemplo. A pessoa se recupera, a parte da recuperação você não fica nem sabendo, você ainda está orando, Senhor abençoa, Senhor cura, Senhor, né, traz a saúde, a pessoa já está ótima, já está andando, se estava no hospital, e você não está nem sabendo, né? Então, é importante também nós sermos agradecidos, né? Se você, aquela pessoa disponibilizou o tempo dela para você, aquela pessoa deu atenção para você, aquela pessoa ouviu você quando você não estava bem, né? Quando for o dia bom, quando for o dia da festa, quando for o dia da vitória, compartilha também, irmão. Se aquela pessoa teve a capacidade de estar perto de você, tá do seu lado, em momentos ruins que muitos fogem, não querem nem saber, o problema é seu, se vira, né? É o mais comum. Se aquela pessoa esteve lá, também transmita alegria, também transmita o conforto, também edifique a fé daquela pessoa que orou por você, que te apoiou. Fala assim: olha, Deus fez a obra. Tava ruim, agora tá bom, aleluia, né? Vamos glorificar junto. Você chorou comigo, agora vamos rir junto, amém?
né? Se for uma benção financeira, leva a pessoa para almoçar, para jantar, compra um sorvete, um chocolate, amém? Mas é importante que nós também lembremos de ser agradecidos, compartilhar os momentos ruins e compartilhar os bons momentos também, amém? Porque o compartilhar das coisas boas faz até elas serem maiores. Aí uma outra coisa que é muito importante, que eu já tô pulando aqui, o elogio dentro da família. O elogio. Você mostrar para o seu cônjuge, você mostrar para o seu filho que você o admira, que você o reconhece. Às vezes são simples palavras. Às vezes é nossa, parabéns. Que bom, né? É você comemorar. Talvez são coisas do dia a dia que você já está acostumado. Seu filho chega, mãe, nossa, eu fiz a prova agora, eu tirei 10, eu acertei todas as questões. O que você vai fazer? Dá os parabéns, parabéns, meu filho, que bom. Aí, se no outro dia, no outro ele fizer a mesma coisa, você vai ter a mesma empolgação, porque é outro momento, é outro fato, por mais que talvez seja uma rotina, né? Ou o seu cônjuge, por exemplo, meu esposo, na loja, agora há pouco, vendeu um conjunto de panelas, a coisa mais linda, que eu nem sei se queria que vendesse. Segredo, de tão lindo que era. Aí, uma coisa simples, nossa, acabei de vender aquele conjunto de panela. Parabéns, que bom, que o Senhor abençoe. São coisas tão pequenininhas e tão simples que às vezes a gente não dá atenção, a gente não percebe. Só que o que acontece? Quem está de fora acaba elogiando o seu filho, acaba elogiando a sua esposa, acaba elogiando o seu marido, né? Aquela roupinha diferente que a mulher vestiu, ou maquiagenzinha que passou que tá bonita, né? Aí ela passa assim, você não viu, né? E aí não falou nada. Aí ela passa em outro lugar e alguém vai e fala, né? Ela não vai nem ligar, não vai nem se importar, mas aquilo vai ficando no inconsciente. Nossa, dentro da minha casa eu não tô recebendo elogio e aí parece que quando eu saio pela porta eu recebo. Os irmãos entendem a situação? O elogio, o que ele produz dentro do coração, no inconsciente da pessoa? Produz realização, produz reconhecimento, produz aquele sentimento de eu sou admirado, eu sou valorizado. Uma comidinha que foi feita, talvez é aquela comida de todo dia, né? Mas a pessoa foi lá, preparou para você, disponibilizou tempo, fez com carinho, né? Fala, nossa, mas tá tão gostoso, oh, que cheirinho bom. Parecem coisas tão simples e tão, né? Fala assim, não precisa, precisa e precisa sim. Olha só o que a palavra do Senhor fala em Provérbios 15, 23. Uma palavra no tempo certo, ó, quão boa ela é. A hora certa. Seja atento. Perceba, às vezes nós somos tão rápidos para criticar, se acontece alguma coisa, a pessoa fala alguma coisa que você não gosta, faz uma coisinha que você já vai rapidinho, né? Aí o vocabulário é extenso, sai assim um monte de palavra, né? Às vezes, para elogiar, a gente é lento e às vezes é até esquecido, nem lembra, né? Nem lembra. O negócio acontece, passa, já passou mesmo, né? Ou quando vai, que bom, né? Aí a gente tem uma palavrinha só para dar. Não, se gaste, né? Se esforce. A palavra no seu bom tempo, no tempo certo, ó, quão boa ela é. É Bíblia que eu tô lendo. E aí, Provérbios 3, 27 diz mais um incentivo para a gente. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Elogiar o seu filho, elogiar o seu marido, a sua esposa. É fazer o bem? É fazer o bem. Está na sua mão fazer? Você tem a capacidade para fazer? Então, faz. É o que a Bíblia está falando. Só isso, mais nada. Não deixes de fazer o bem a quem merece. Seu filho merece, sua esposa merece, seu esposo merece. Está na sua mão, faz. Você já tem a capacidade para isso. Amém? A gente, crente, já é treinado.
que a gente já vive louvando e adorando o Senhor. Louvar e elogiar a Deus, e faz o tempo inteiro, né? É claro que a gente não vai virar o nosso marido e falar, ô, santo, majestoso, né? Magnânimo marido, que ele vai achar bem estranho, né? Mas, né, aquele carinho, ô, meu amor, minha querida, meu querido, parabéns, ô, você tá elegante, né? Cai bem. Um outro ponto que nós precisamos entender quando nós vamos falar do tratado de paz na nossa família. Vamos lá. Nossa, eu tinha um microfone aqui que o Matheus me emprestou, eu até esqueci. Eu vou colocar. Calma aí. Para poder gastar menos a voz. Vocês estão me ouvindo normal depois do microfone, né? Não parou não, né? Tá ouvindo normal? Bem? Ah, tá. Então tá bom, só para ter certeza. Então vamos continuar. O próximo ponto, mudanças culturais. Nós temos que tomar muito cuidado. Ah, obrigada, gente. Eu já pedi o socorro da família. Aleluia. Nós temos que tomar muito cuidado com o que o mundo diz e o que o mundo enxerga como bom e saudável, porque nós não podemos simplesmente comprar essas ideias e opiniões que as mudanças culturais nos trazem. Tudo que vem de diferente, vem de novo, nós precisamos confrontar com a palavra de Deus. Todo mundo conhece, né? Romanos 12, 2 fala o quê? E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é tudo que o mundo prega como bom e certo que eu devo fazer. Quando eu vou fazer as escolhas das práticas da minha família, das nossas vidas e vindas, onde vamos, onde não vamos, como é que eu vou fazer isso? Olhando para a palavra de Deus, não me conformando com aquilo que me é imposto pelo mundo, com aquilo que é imposto pela sociedade, mas olhando sempre para a palavra de Deus como um espelho e a partir daí tomando as decisões do que deve ser feito ou não. Um outro ponto rápido, não briguem por opiniões políticas divergentes. Eu pergunto para você, se dentro da sua casa você brigar com o seu filho, com o seu cônjuge, porque vocês têm opiniões políticas divergentes. Isso vai ajudar a política do Brasil, por exemplo, em alguma coisa? Em absolutamente nada. A política ela vai continuar sendo como ela é, independente da discussão que vocês tenham tido dentro de casa. Agora, isso não vai melhorar a condição do país, mas com certeza vai deixar a política familiar em crise. Aí eu pergunto para você, qual que é a orientação da Bíblia para nós a esse respeito? Tito 3:9 diz o quê? Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. 2 Timóteo 2:23 fala: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Qual que é a conclusão que nós chegamos aqui dentro da palavra do Senhor? Se é um assunto, até certo ponto, desnecessário, entendam bem comigo, não que não seja necessário, mas se aquilo está gerando conflito e se existem opiniões fortes, contrárias, né? Vamos dar um exemplo simples, por exemplo, nós temos hoje um presidente da República, de repente, dentro de casa, a esposa ama o presidente né? Não fala mal dele, não toca nele. E às vezes o marido tem uma opinião
totalmente divergente. E se isso está chegando ao ponto de gerar conflito, então o que? Nós não vamos discutir a opinião a respeito daquela pessoa, né? Não que você não deva ter discussões intelectuais e sábias dentro da sua casa, mas se aquilo está chegando ao ponto de gerar contenda, se torna o quê? Vã, se torna inútil. É o que a Bíblia está falando, não entres em questões loucas, porque é loucura, você vai ficar discutindo uma coisa que está trazendo guerra para sua casa e que não vai mudar em nada o que está acontecendo no país, o presidente vai continuar sendo quem ele é, independente do que você está falando dele. Então, por que você vai continuar? Vai ser louca, vai gerar contenda, vão ser debates, e aí são coisas inúteis e vãs. É a Bíblia que está falando. Então, até nisso, nós temos que ser vigilantes e cuidadosos. Aí, mais 2 minutinhos, só para a gente pegar mais um ponto aqui. Famílias de papel. Por que a gente está falando de famílias de papel? Porque apesar das pessoas colocarem uma aliança de ouro no dedo, né, elas assinam uma certidão e por nada, né, sem algumas tentativas, algum trabalho real em prol da família, nas primeiras dificuldades simplesmente vão lá e rasgam e se desfazem, como se o casamento fosse descartável. E aí, o que a palavra do Senhor nos diz? Malaquias 2,16 é claro. Sabe o que fala sobre o divórcio? Pois eu odeio o divórcio, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso, procedeis com sabedoria, não sejais infiéis. O Senhor está falando que ele odeia o divórcio. Por que Deus odeia o divórcio? O divórcio, ele pode ser obra do homem, ele pode ser obra da carne, ele pode ser obra do diabo, mas com certeza ele não é criação de Deus. O que Deus criou? Deus criou o homem, Deus criou a mulher para que fossem um, para que fossem uma só carne, para que se casassem e o que Deus uniu, não separe o homem. Essa é a ordem de Deus. Então, Deus odeia o divórcio. Agora, por que o divórcio existe e por que você consegue encontrar na Bíblia, né, se é a palavra divórcio? Aí a gente vai lá para o Novo Testamento, ó. Jesus e os fariseus, eis a cena. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes, que vos mandou Moisés? E aí eles disseram, fariseus, conhecedores da lei, né? Tinha na ponta da língua. Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Eles estão falando assim, ó, a gente está perguntando, a gente já tem a resposta, mas a gente está perguntando que a gente quer saber o que você pensa disso. E aí Jesus respondeu, tudo bem, Moisés permitiu sim que vocês escrevessem carta de divórcio e que vocês repudiassem as mulheres de vocês, mas sabe por quê? Eu vou responder agora. E respondendo, Jesus disse-lhes, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Então, o divórcio não nasceu no coração de Deus, não nasceu no coração do Pai. É uma consequência da dureza do coração do homem. Não está nem falando do pecado, das falhas, da fragilidade, porque tudo isso aí todo mundo tem. Está falando o quê? Da dureza do coração. Porque um coração duro, ele não é capaz de perdoar, um coração duro não é capaz de amar, um coração duro não é capaz de desenvolver aquele amor bíblico que a gente conhece, aquele amor que vem de Deus, né, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo padece. O coração do homem cheio de dureza não tem essa produção, não tem essa saída. E aí Jesus continua, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. E aí ele continua, por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, esse é o mandamento bíblico, essa é a vontade de Deus. Por isso que é tão importante nós trabalhamos
trabalharmos as nossas questões familiares, né, e desenvolvermos uma predisposição para estarmos em paz, como nós vimos na terceira parte, ser um pacificador. O que é um pacificador? Você é um promotor da paz. Você não espera que as outras pessoas ao seu redor façam com que a paz aconteça, mas você é um agente de paz. Você se posiciona dentro da sua casa de uma forma que você leva os seus cônjuges, os seus filhos a estarem mais perto de Deus, a estarem com o coração tranquilo, sentindo seguros, se sentindo amados, se sentindo queridos. E dessa forma você protege a sua família e a você mesmo. Bom, eu vou ter que parar por aqui, porque nós estamos com 50 minutos de palavra, e eu sei que depois de todos esses problemas que nós tivemos aí com os links, né, pelo que me parece foi resolvido, eu troquei o notebook, e graças a Deus a gente conseguiu fazer essa quarta parte. Obrigada, meus irmãos, pela presença, pela perseverança de vocês, de entra num link, entra no outro e entra no outro. Olha, vocês estão de parabéns, viu? Agradeço a vocês por esse momento, por essa presença. E nós vamos continuar na próxima semana. Foi rápido antes, quiser, tem mais um monte aqui. Não, deixa pra lá, que senão os irmãos vão ficar bravos comigo. Já são 9h22, né? Graças a Deus já é uma benção, já é um alívio, e tem muita coisa boa aqui para nós ainda que o Senhor tá mandando, viu? Tá mandando, vamos continuar na fé, vão orando aí para o Senhor mandar mais coisas para nós, porque através dessa palavra Ele está cuidando de mim, da minha família, amém? E está cuidando de cada um de vocês. E eu sei que nós estamos num momento muito, muito difícil, né? Mas é um momento também que a gente pode aproveitar para tratar certas coisinhas pequenininhas que talvez no dia a dia, na correria, a gente deixa de lado. Amém? E é um momento de nós nos voltarmos a Deus, e não somente a Deus, mas o olhar para a nossa família. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Pastor, algum recado? Pedidos de oração, alguma coisa tem no chat? Não, desse não. 9h, né? Isso. Amém, meus amados. Olha, no domingo pela manhã, às 9 horas da igreja, vai ter a transmissão da nossa ceia, amém? Então, prepare os seus utensílios aí, deixa tudo certinho, e nós vamos orar. Infelizmente, meus irmãos, nós perdemos os pedidos de oração que estavam no chat, né? Do link anterior, tá bom? Mas nós vamos fazer uma oração geral agora. Se por acaso alguém tiver algum pedido específico, se quiser mandar no nosso WhatsApp, tá bom? Fica à vontade. E amanhã também tem a oração do meio-dia com o pastor Eduardo. Se você puder, compareça lá no canal dele e coloque o seu pedido de oração também. Amém? Então vamos orar? Ó Senhor Deus e Pai, nós louvamos, Senhor, agradecemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de transmitir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai querido, venha colocar sobre nós a Tua mão, Pai, para que não estejamos somente ouvindo a Tua palavra, mas que consigamos colocar em prática dentro do nosso lar, Pai, e sermos bênção para o nosso filho, Senhor, para o nosso cônjuge, meu Pai, para os nossos parentes, aqueles que convivem conosco, meu Pai, que em todo tempo, Senhor, em todos os lugares, nós sejamos agentes de paz e que a Tua mão, Senhor, esteja sobre cada um, meu Pai. Visita cada irmão que pediu aqui a sua oração, Senhor, que o Senhor possa conceder aquilo que eles desejam, aquilo que eles necessitam, Senhor, de acordo com aquilo que agrade o Teu coração, Pai. Nós louvamos e agradecemos a Ti por essa rica oportunidade. Que o Senhor continue conosco, continue nos abençoando, no nome santo de Jesus, Deus. Amém. Que o Senhor continue abençoando você, meu irmão, minha irmã. Obrigada pela companhia. Amém. Olha que bênção. Acabei de ver um último chat aí da Ana, que a família dela, uma pessoa que estava com Covid,
já está curada, para a glória de Deus, amém. Ó, olha a Ana aí compartilhando as notícias boas, porque ela pediu oração que eu lembro. Já tá recebendo a palavra e colocando em prática, aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Beijo no coração, tá bem? E nos encontramos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Deus abençoe vocês.